E aí pessoal, tudo bem? Continuando então na nossa quarentena sem fim e nas nossas aulas e atividades remotas, hoje eu vou contar para vocês uma história de solidariedade e também de inteligência, né, e de astúcia. Eu tirei desse livro chamado Contos Populares para Crianças da América Latina. Tem vários contos de diversos países e eu vou contar para vocês um conto do nosso país, né, chamado Sopa de Pedras, tá? Tá aqui, ó, Brasil, Sopa de Pedras. E o nosso personagem principal é um cara muito famoso, né, da sabedoria popular, chamado Pedro Malazarte. E eu vou chamar ele, tá? Ele mesmo vai contar essa história, valeu? Só um pouquinho. Pedro! Alguém me chamou, moço? Vamos começar então, né? Sopa de Pedra. Pedro Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome, não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chegava alguém para o almoço, ela contava os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade, quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente, afirmava outro. Eita velha pão duro, comentava um terceiro. Dali não sai nada, ela não dá nem bom dia. O Pedro Malazarte, ouvindo e matutando. Daqui a pouco entrou na conversa. Querem apostar que pra mim ela vai dar uma porção de coisas e de boa vontade? Tu tá é doido, disseram todos. Aquela senhora lá não dá nem risada. Pois aposto que pra mim ela vai dar, insistiu o Pedro. Quanto vocês apostam? E vocês que estão olhando esse vídeo, quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho e se mandou para casa da senhora, né? Era meio longe, mas para ganhar a aposta, o Pedro Malazarte não tinha preguiça. O Pedro foi chegando, foi arranchando ali bem perto da porteira do sítio da velha, esperou um tempo para ser notado. Quando viu que a senhora já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, colocou uma panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. A senhora lá da casa só espiando e a panela fumegando. E o Pedro atiçando fogo. Não demorou muito, a senhora não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou e foi embora. O Pedro firme, atiçando fogo. No dia seguinte, a panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça, Pedro atiçando fogo, a senhora olhando de longe, lá de dentro da casa. Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade, saiu e veio negaciando, olhando de perto. O Pedro pensou, é hoje. Catou umas pedras do chão, no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando fogo para ferver mais depressa. A senhora não se conteve. Ô moço, você tá cozinhando pedra, moço? Ora, pois sim, senhora. Vou fazer uma sopa. Demora muito para cozinhar? Sopa de pedra? Essa não, seu moço. Onde já se viu isso? E dá para comer? Pois garanto que dá para uma sopa para lá de boa. É gostosa essa sopa, moço? É,
Claro que é, dona. Mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. Por isso não, moço. Eu vou lá buscar. Eu tenho na minha casa. A senhora trouxe tomate, cenoura, berinjela, cogumelo. Acho que é cogumelo isso aqui, né? Milho verde. A senhora olhava as pedras, olhava pro Pedro, e ele atiçando fogo e a panela fervendo. A senhora meio incrédula, meio acreditando. Repolho a senhora não tem, por acaso? Pois eu tenho lá em casa, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Repolho, brócolis, ovo. Não precisa pôr mais nada não, moço? Tava mais suculenta se a gente colocasse, né, um aipo, um pimentão e uma couve-flor. Moço, quando ficar pronto eu posso provar um pouco, né? Ai, a sopa tá cheirando gostosa. Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, o Pedro perguntou: a senhora não tem uma carnezinha para colocar? Um bifinho? Ou até mesmo algum hambúrguer? Se coloca hambúrguer de sopa, acho que não, né? Bom, vamos em todo caso, né? E lá foi a senhora buscar a carne. Cozinha que cozinha. Ó, a senhora trouxe a carne. Um bife. E até um hambúrguer. Cozinha que cozinha e a sopa ficou pronta. O Malazarte pediu 2 pratos e 2 talheres. O Pedro encheu os pratos, deu um para ela, separou as pedras e jogou no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido, senhora? E eu lá tenho dente de ferro para comer pedra, sou? E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta. Ai, ai. Eles têm que inventar vacina logo, gente, porque eu tô cansado de passar mico aqui na internet. Enfim, pagar mico, né, na verdade. Bom, gente, gostaram da história? Na verdade, é um conto sobre astúcia e esperteza, mas eu quero convidar vocês a pensar sobre outra coisa. Sobre a solidariedade, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Para as pessoas aí que estão sofrendo por causa desse vírus, dessa pandemia, né? As pessoas que não estão podendo trabalhar, e é por uma boa causa, e é por uma questão para evitar um problema ainda maior, com mortes, né? Mais mortes. A gente já sabe toda essa história, mas as pessoas estão tendo muita dificuldade econômica nesse momento, né? Pessoas perdendo emprego, sem renda, enfim, tá difícil para todo mundo, né? Então a questão quem puder ajudar, né, nesse momento é sempre importante, né? Fazer aquela corrente do bem, né? Até tem um filme sobre isso que fala da corrente do bem, mas assim, ajudar, né? Doar alimentos para quem está precisando, né? Ajudar naquelas vaquinhas que se fazem, todas essas coisas, tá? Então a senhora da história do Pedro Malazarte, né,
ela não tinha o costume, né, de dividir, não tinha o costume de compartilhar. Então, é uma história que o Pedro teve que usar da sua astúcia, da sua esperteza, digamos assim, para conseguir ganhar da senhora aqueles alimentos, né? Que ele fez uma aposta. Enfim, tá? Não vamos falar aqui do comportamento do Pedro, se tá certo ou não tá certo. Mas nesse momento, né? A gente tem que pensar, se a gente pode, a gente tem que contribuir, né? Nem que seja minimamente, tá? Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném?